E lá foi dito que Jesus lançou uma profecia, e depois de lançar a profecia, só quem se interessou pelo que Jesus estava falando? Os discípulos. E nós vamos então agora, vamos abrir aqui em Mateus 24. Vamos lá no capítulo 23 primeiro. E queria citar apenas 2 textos aqui para os irmãos que eu achei muito interessante sobre essa questão de nós estudarmos a história. Um é encontrado nos escritos da senhora White. Ela diz assim: nada temos a temer quanto ao futuro, ao menos que nos esqueçamos como Deus nos tem dirigido no passado. E um outro filósofo, historiador, diz o seguinte: aquele que não aprende com os erros da história está condenado a repeti-los. Portanto, nós temos que entender a história para conseguir compreender os eventos desses últimos dias. Então vamos lá. Mateus capítulo 23. Tá? Qual é o marco histórico aqui então, irmãos? Apenas para nós não esquecermos. Qual é? A destruição de Jerusalém. Esse é o marco histórico. Mateus 23, versos 37 e 38. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Do que Jesus estava falando aqui, irmãos? Que casa que ficaria deserta? O templo de Jerusalém, o templo mais famoso da história dos judeus, inclusive mais belo em magnificência do que o próprio templo de Salomão. Herodes ajudou a construir aquele templo depois dele ser construído por Zorobabel e foi agora completamente reformulado por Herodes. E aí Jesus diz que o templo seria destruído. Imagine para aquele templo ser destruído. É mais ou menos nós imaginarmos que peguem algo gigantesco que os irmãos conhecem, o próprio templo de Salomão que está sendo construído lá no braço pela Igreja Universal. E aí Jesus aponta para aquilo e diz: esse templo vai ser destruído e não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. E ainda mais vai ficar deserto. Imagine na cabeça dos judeus, dos discípulos, eles vendo sábado após sábado aquele templo lotado. E construções gigantescas. E Jesus diz: vai ser destruído. E aí no versículo capítulo 24, olha o que Jesus faz, irmãos. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele a multidão, quem se aproximou de Jesus? Os discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Essa foi a profecia. E haviam uma multidão ali reunida com Jesus. Era a época da Páscoa. Só de habitantes em Jerusalém nessa época, Joséfo chega a dizer que devia de ter entre 600 a 1 milhão de pessoas. Mas imagine na época da Páscoa que vinha gente de tudo que é lado, irmãos. Jerusalém estava lotada. E aí Jesus chega para a multidão e diz: não vedes tudo isto? Eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí vem o desafio agora. Quem vai dar atenção para aquilo que Jesus está falando? E um detalhe: Jesus saiu do templo. Jesus atendeu o chamado do seu pai que dizia: sai dela, povo meu. Ele saiu de Babilônia, ele viu que estava corrompida e ele saiu. Não ia ficar deserto de pessoas, ia ficar deserto da presença dele. E aí quando ele lança essa profecia, vem o verso 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Só os discípulos se interessaram, irmãos. Talvez hoje aqui dentro dessa igreja nós estejamos aí umas 40 pessoas. E Jesus diz para vocês hoje: não é o templo que vai ser destruído agora. O mundo vai ser destruído, Jesus diz. E talvez alguns estejam aqui dentro agora dormindo, pensando assim como tantos outros aqui:
Mas durante tanto tempo, pessoas já falaram nessa destruição. Só vem mais um louco falando lá na frente que o mundo vai ser destruído. Ano passado, por exemplo, 2012, falaram que o mundo ia acabar e nós estamos aí vivos. E por aí vai. Mas os discípulos ouvem a voz do seu Senhor. E se essa mensagem vem de Deus, e eu creio que vem porque nós estamos lendo na palavra, só os discípulos aqui de dentro vão atentar a esta mensagem e vão se preparar porque o fim está próximo. Portanto, sejam desses discípulos. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Sabem quantos dos 12 aqui Marcos diz que foram ouvir o que Jesus tinha para falar? 4. Pedro, Tiago, João e André. Veja que mesmo dentre os 12, que eram os principais escolhidos por Jesus, nem todos se interessaram por saber o que Jesus tinha para dizer. Então é uma minoria, irmãos.